Se o divino é onipresente, tipo um ser puramente espiritual, que transcende o tempo, o espaço e que consegue ler até os nossos pensamentos mais íntimos antes mesmo da gente formular eles na cabeça, Uhum. por que será que a humanidade passou milênios debatendo e muitas vezes até agonizando sobre o ângulo exato dos joelhos ou a posição das mãos na hora de se comunicar com ele? Nossa, essa é uma contradição fascinante, né? Demais. É por isso que é excelente ter a companhia de quem nos ouve para mais este mergulho nas nossas fontes. Hoje a gente vai destrinchar uma prática que cruza uma linha muito tênue entre o mundo físico e a experiência espiritual. Exato. A postura durante a oração. Isso. E olha, para nortear essa nossa investigação de hoje, nós temos materiais bem provocativos. Vamos cruzar as análises teológicas e históricas do texto da lição da Escola Sabatina de hoje com recortes de um vídeo fresquinho. Fresquinho mesmo. Sim, publicado neste exato 4 de maio de 2026 pelo pastor Dudu Batista, que ataca esse tema de frente. E ele traz pontos muito práticos, sabe? Traz mesmo. E a grande tensão que abre o nosso debate hoje é baseada numa analogia bem comum nos nossos materiais. As fontes comparam a oração a uma ligação telefônica para um amigo íntimo. É uma imagem que a gente escuta bastante, né? Pois é. Quando a gente precisa desabafar, a gente simplesmente disca o número e fala. E o interessante é que esse amigo lá do outro lado da linha não faz a menor ideia de como está o nosso corpo físico. Uhum, verdade. A gente pode estar, andando em círculos pela sala, jogados de cabeça para baixo no sofá, e a comunicação flui normal. A conexão é real e acontece. Com certeza. Então, a minha grande provocação é: se a gente transfere essa mesma ideia de amizade e intimidade para o divino, por que o cenário muda tão drasticamente e a biologia do nosso corpo passa a ter um peso quase dogmático? Isso levanta uma questão importante sobre como a gente enxerga nós mesmos. O ser humano moderno, especialmente aqui no Ocidente, tem essa mania de fatiar a própria existência, sabe? Fatiar como? Tipo, a gente cria uma divisão imaginária onde a mente é o grande centro de comando intelectual e espiritual e o corpo, o corpo é tratado quase como um veículo de carga. Ah, entendi. Como se fosse só uma máquina que transporta o nosso cérebro de um lado para o outro. Exatamente isso. A gente acaba acreditando que, se a interação mental é pura, o corpo é irrelevante. Só que a psicologia da cognição corporificada e até a própria história das religiões mostram que o cérebro não funciona isolado dentro de um frasco. Tem aquela via de mão dupla, né? Uhum. Existe um ciclo de feedback contínuo. O corpo não apenas obedece à mente, ele também informa a mente o que ela deve sentir. Caramba, isso faz muito sentido. Então, quando a postura física não acompanha a intenção interna, Ocorre uma dissonância cognitiva. Historicamente falando, os seres humanos sempre sentiram essa necessidade quase instintiva de usar a gravidade e o próprio peso corporal para ancorar estados emocionais profundos. materializar no mundo físico aquilo que está rolando lá no fundo da alma. É bem por aí. Ok, vamos desempacotar isso porque é justamente essa busca por alinhamento que acabou criando um funil, né? Um gargalo cultural gigantesco ao longo dos séculos. Sim, a coisa ficou engessada. Totalmente engessada. Essa necessidade de expressão corporal virou uma regra invisível. O pastor Dudu aponta isso de forma bem incisiva no vídeo de hoje, falando sobre aquele velho mito de que só se pode orar de joelhos. O ajoelhar acabou ganhando um status de supremacia. Exato, como se qualquer outra posição anulasse a validade da conexão com o divino. O que é, no mínimo, irônico, né? Por que você diz isso? Porque se a gente fosse usar a Bíblia como uma espécie de manual de ergonomia espiritual, a gente ia descobrir que o cardápio de posturas é de uma variedade surpreendente. Sem dúvida. Tem muita diversidade ali. As nossas fontes destacam amplamente, por exemplo, o ato de orar em pé. O material cita passagens como 2 Crônicas, capítulo 20, e aquele famoso relato do publicano lá em Lucas 18. Uhum. E orar de pé não era visto como falta de reverência na antiguidade, certo? Longe disso. Se conectarmos isso ao cenário maior, a postura de pé no Antigo Oriente Médio carregava um peso cívico e espiritual imenso. Sério? Como assim um peso cívico? É que era a postura do testemunho público e da prontidão.
Quando um líder se colocava em pé diante de uma assembleia para orar... Tipo o rei Josafá, que você mencionou em 2 Crônicas. Exatamente. Quando ele faz isso, ele está assumindo uma responsabilidade coletiva. A verticalidade do corpo indicava que a pessoa estava alerta, sabe, pronta para ouvir e para agir de acordo com a resposta de Deus. Nossa, então não tem nada de preguiça ou informalidade nisso, né? De jeito nenhum. Havia a solenidade de quem se apresenta inteiro e disposto diante de uma autoridade. É uma linguagem corporal quase de prontidão militar, além de espiritual. Que fascinante. E isso nos leva a uma postura ainda mais intrigante documentada nas fontes, que é a oração na posição sentada. Essa sempre surpreende muita gente. Sim, o material cita o rei Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7, entrando na presença do divino e simplesmente sentando-se para orar. E a gente precisa analisar o contexto histórico disso. É fundamental. Porque, olha só, em cortes reais do Antigo Oriente Próximo, absolutamente ninguém se sentava na presença de um soberano superior. Seria uma quebra severa de protocolo. Quase uma ofensa, né? Então, quando Davi entra no tabernáculo e se senta, ele não está sendo displicente ou folgado. Não, ele está exercendo um nível de intimidade sem precedentes ali. E essa análise do protocolo real é a chave para a gente entender a cena. Davi era o rei de Israel. Ele conhecia perfeitamente as regras de submissão e vassalagem da época. Ele vivia isso todo dia. Pois é. Então, ao sentar-se, ele está internalizando uma transição. Ele deixa de ser o monarca no controle de uma nação inteira e passa a ser apenas o filho que descansa na presença da figura paterna e protetora. Uau! É como se ele desligasse o modo rei, né? Exato. E tem a questão biomecânica também. O ato de sentar reduz o tônus muscular, baixa a frequência cardíaca e sinaliza para o cérebro que aquele ambiente é seguro. É a postura de quem não precisa fugir nem lutar. Perfeito. Ele parou toda a engrenagem do próprio império para apenas absorver aquela presença. Demonstra uma confiança absoluta. Mas o curioso é que esse mesmo Davi, que senta com essa confiança toda, também protagoniza a postura do extremo oposto nas nossas fontes. Ah, a prostração? Isso. Os textos abordam a oração com o rosto em terra, a prostração total. E o vídeo do pastor usa exatamente o episódio mais sombrio da vida de Davi para ilustrar isso. Caso com Batseba. Exatamente. Quando ele implora pela vida do filho recém-nascido, fruto daquele adultério. Ali, a dor e o desespero são tão absurdos que nem mesmo o ajoelhar é suficiente. O corpo precisa simplesmente colapsar no chão. Marcos 14 também é citado no material para ilustrar essa mesma angústia extrema lá no Getsemane. A prostração parece ser a aniquilação completa do ego humano. E a prostração é o limite da vulnerabilidade humana. Quando o rosto toca a terra, a sua visão é obscurecida, o corpo fica totalmente indefeso a qualquer tipo de ataque. Fica ali jogado. Sim, e o indivíduo literalmente se nivela ao pó do qual foi formado teologicamente falando, sabe? Não é uma postura para o café da manhã. É o recurso físico final quando a linguagem articulada falha. Quando a angústia esmaga de tal forma que o corpo desiste de lutar contra a gravidade. Exato. E diante de todo esse panorama histórico, orar de pé para liderar, sentar para descansar, prostrar-se para sobreviver à dor, fica muito evidente que os textos sagrados não impõem uma camisa de força física. A comunicação simplesmente se adapta fluidamente à urgência e à necessidade humana daquele milissegundo. Exatamente isso. Mas, peraí, isso me dá um certo empurrão para questionar uma coisa. Se existe toda essa liberdade mecânica e histórica, e se a prostração é ainda mais intensa e extrema, por que foi o ajoelhar que se cristalizou como a postura universal da espiritualidade? É uma ótima pergunta. Sabe, se a intenção é o que realmente importa, a insistência nesse gesto específico hoje em dia parece quase um capricho cultural, uma tradição folclórica. Mas não é folclórica, não. Essa insistência no ajoelhar responde a um gatilho psicológico e teológico muito poderoso. Pensa comigo. O ser humano é bípede, certo? Certo. A nossa grande vitória evolutiva e o nosso maior símbolo de independência cultural é literalmente andar com as próprias pernas. Uhum. É manter a cabeça erguida.
A gente valoriza muito essa autonomia. Muito. Então, o ato de dobrar os joelhos quebra essa independência de forma brusca e deliberada. Diferente da prostração, onde a pessoa apenas colapsa pela dor, o ajoelhar exige intenção. Ah, entendi. Exige equilíbrio, você escolhe fazer aquilo. Exatamente, exige escolha. Ao remover o suporte das pernas, ocorre uma declaração biomecânica de que nós não conseguimos ou simplesmente não queremos nos sustentar sozinhos. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E entra um conceito brilhante que o pastor Dudu resgata no vídeo. Aquele termo poético, né? Sim. Ele introduz um termo que andava meio esquecido nos nossos vocabulários. O verbo genufletir, que vem do latim, unindo geno, que significa joelho, e flectere, que é dobrar. É uma palavra linda. É. E a citação que ele faz é, nossa, esmagadora. Ele diz, genufletir para orar é quando o corpo admite o que a alma já sabe. Sem Deus, não conseguimos ficar em pé. Uau, isso é de uma profundidade incrível. É a sincronia perfeita, né? E para nossa audiência entender a mecânica disso, a gente pode usar a ideia de congruência em um sistema de som. Como assim? Imagina que a sua alma é um violão querendo tocar uma música bem suave de submissão e humildade. Mas o seu corpo, que funciona como o amplificador desse violão, está ajustado para a frequência ruidosa e distorcida do orgulho. Ah, da autossuficiência física. Isso. O som final vai ser caótico. A mensagem não ressoa. Mas quando o corpo cede fisicamente, ele afina esse amplificador para a mesma nota que a alma está tocando. Essa analogia do amplificador explica exatamente por que o ajoelhar facilita a entrega. Porque o que é fascinante aqui é que não é que o divino sofra de algum tipo de, deficiência auditiva e espiritual e só consiga ouvir quem está de joelhos. Haha, exatamente. Ele escuta de qualquer jeito. O alvo primário da genuflexão somos nós mesmos. O nosso coração precisa que o corpo se renda para que a mente consiga baixar as defesas. E só fazendo um parêntese rápido e até engraçado aqui, o pastor Dudu dá um conselho muito prático no vídeo depois de explicar o termo. Ele fala, olha, não tenta dar uma de chique usando palavras difíceis nas suas orações. Eu achei o máximo quando ele disse isso. Ele brinca que a gente pode falar ajoelhar mesmo, para não complicar a cabeça de ninguém e não parecer pedante. Com certeza, a simplicidade é tudo. E voltando à questão do amplificador, quando a musculatura cede, a arrogância cede junto. O texto da lição ressalta exatamente isso. Que embora o divino leia o pensamento em qualquer posição, a postura física quebra a nossa resistência interna muito mais rápido. Exatamente. E além de toda essa arquitetura mental e física que a gente está discutindo, a lição adiciona uma camada que transforma completamente o significado da genuflexão. A gente sai da psicologia e entra na teologia pura. Sim, entramos numa teologia de conflito, de batalha espiritual. O texto aponta que dobrar os joelhos não é apenas um sinal interno de humildade. É um manifesto, né? É um manifesto visível no reino sobrenatural. E sabe a quem esse manifesto é direcionado? Aos exércitos do mal. Nossa. Essa perspectiva transforma a oração num ato de demarcação de território absoluto. Com certeza. Pense na vulnerabilidade mecânica de estar de joelhos. Em qualquer contexto de batalha no mundo físico, expor os joelhos e curvar a cabeça é quase pedir para ser abatido. É assinar a própria rendição ao inimigo. Fica totalmente exposto. Pois é. Porém, na lógica espiritual apresentada nas nossas fontes, ocorre o paradoxo supremo. Essa extrema vulnerabilidade perante Deus torna-se uma armadura impenetrável contra as forças adversas. O material embasa isso de uma forma muito legal, trazendo o Salmo 91 para a discussão. Sim, aquele sobre o esconderijo do Altíssimo? Exato. Afirma-se que essa postura de dependência aciona uma resposta logística do céu. É como se o ato de ajoelhar funcionasse como um sinalizador luminoso que atrai a proteção dos anjos. É o poder incalculável da rendição. Ou seja, a maior força e segurança que um ser humano pode experimentar não vem de erguer escudos ou fortalecer as próprias pernas para lutar, mas de reconhecer a fragilidade de forma tão física e literal que o céu inteiro intervém. Ao abrir mão dessa autonomia ilusória que a gente tem,
Transfere-se o peso da nossa sobrevivência para o divino. E olha, isso soa profundamente belo no papel, sabe? Soa poético demais. Na tranquilidade de um templo ou no silêncio da madrugada no seu quarto, é perfeito. A complexidade surge de verdade quando a gente tenta encaixar essa teologia na realidade esmagadora da vida contemporânea. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque essa é a grande colisão que a gente precisa abordar. Sem dúvida. A genuflexão é psicologicamente congruente, historicamente validada, maravilhosamente poderosa. Mas e quando o despertador não toca e você acorda atrasado? Pois é. E quando o trabalhador precisa sair correndo para pegar um ônibus lotado e fica espremido por 2 horas até chegar no serviço? Ou a mãe que está preparando o almoço com uma criança chorando no colo? A vida acontece, né? Sim. E sem contar quem enfrenta dores crônicas nos joelhos ou problemas articulares que transformam um simples ato de genuflectir numa tortura puramente física. Exato, vira um sofrimento. O que acontece com toda essa demarcação de território e proteção angelical quando a vida impede a pessoa de adotar a postura ideal? A comunicação é cortada? De forma alguma. E as fontes são extremamente cuidadosas em não transformar a genuflexão numa espécie de algema litúrgica. Ufa, ainda bem. O vídeo e os textos da lição convergem para uma solução super libertadora, baseada nos escritos do apóstolo Paulo. Mais especificamente lá em 1 Tessalonicenses 5:17. Aquele famoso conselho de orar sem cessar? Exatamente. O argumento é simples. Se a sobrevivência espiritual exige oração contínua, a oração obrigatoriamente precisa ser móvel. A vida acontece em movimento. Não dá para pausar a vida para procurar um cantinho calmo sempre. Não dá. O estado de reverência não pode depender de um tapete macio e de silêncio absoluto. E o conselho que o vídeo apresenta para lidar com isso quebra totalmente aquela imagem clássica do monge isolado no topo da montanha meditando. Quebra mesmo. O Prof. Dudu afirma categoricamente: converse em pensamento no trânsito, clame enquanto estiver pendurado no ônibus, dialogue enquanto corre na esteira da academia. Ah, o exemplo da esteira é fantástico. É um contraste brutal e fascinante com a prostração, não acha? Totalmente, porque na prostração o corpo está inerte, aniquilado no chão. Na esteira, o corpo está em esforço máximo. Frequência cardíaca 1000, suor escorrendo, os músculos queimando. E no meio de todo esse caos fisiológico, a mente ainda consegue sustentar um diálogo íntimo com o Criador. O contraste biomecânico é imenso, mas a conexão se mantém intacta. Isso mostra que o divino não é frágil, né? Com certeza não. Ele não vai se ofender com o suor de uma corrida ou com o barulho absurdo do motor de um ônibus velho. Aham, pois é. O objetivo principal da oração, exposto nos nossos materiais, é atuar como um canal de cura e relacionamento, não como uma coreografia ensaiada. Então o apelo é focado na sobrevivência emocional da alma. Exato. Se as circunstâncias tiraram a sua capacidade de ajoelhar, não deixe que isso silencie a sua voz. Use a postura que você tiver disponível naquele momento e coloque a dor e a gratidão para fora. A cura não depende do ângulo da articulação, depende da transparência do relato. Falou tudo. Contudo, e aqui o material dá uma virada bem cirúrgica para não deixar que essa flexibilidade vire desculpa para a preguiça humana. Ah, sempre tem o outro lado da moeda. Sempre tem. Há uma cobrança direta nas fontes. A reflexão proposta é a seguinte: a Bíblia não cobra uma posição, mas a sua posição diz muito sobre você. É uma provocação e tanto. Atinge em cheio aqueles que têm total saúde física e tempo de sobra para genufletir no conforto dos seus quartos, mas optam por fazer suas orações deitados no meio das cobertas. Quase dormindo, né? Sim, puramente por comodismo. Se o corpo é o amplificador da alma, como a gente falou, e a pessoa se recusa a ajustar o amplificador só porque a cama está quentinha e confortável, isso revela um problema na prioridade dessa conexão. O comodismo simplesmente anestesia a reverência. É verdade. E o desafio que fica é muito prático. Faça o teste. Levante-se e ajoelhe-se na próxima oportunidade, observando ativamente como essa mudança simples do eixo da gravidade reorganiza todo o seu foco mental. Porque se não há sacrifício físico, mesmo que mínimo, e que você possa fazer, a atenção tende a se dispersar.
A gente se distrai com qualquer coisa hoje em dia. Exato. E tudo isso converge para a síntese final que a lição extrai dos escritos de Ellen G. White. Ela define a oração de um jeito tão simples como o abrir do coração a Deus como a um amigo. Olha só, isso fecha o ciclo certinho com nossa analogia da ligação telefônica lá no começo da nossa conversa. Sim, repara como essa definição dela ignora completamente a geometria do corpo humano e foca apenas no ato interior de vulnerabilidade. Fazendo um grande resumo para quem está acompanhando a gente, a postura física, seja o genufletir, o prostrar-se, o levantar as mãos em pé, é uma ferramenta espetacular. Inestimável. É um recurso maravilhoso para aquietar o nosso sistema nervoso ansioso, demonstrar dependência e assumir posição nessa batalha invisível do dia a dia. Mas ela é e sempre será o envelope, nunca a carta. Adorei essa imagem. O envelope e a carta. Pensa bem, um envelope lindo, lacrado em cera vermelha, todo trabalhado, mas que contém uma folha em branco dentro. Não serve para nada. Para absolutamente nada. Um coração orgulhoso e amargurado pode estar perfeitamente ajoelhado no centro de um templo enorme e a comunicação não vai acontecer. Enquanto isso, um coração despedaçado, genuíno e totalmente exposto, viajando a 80 km por hora num transporte público lotado, cruza a barreira do céu no mesmo milissegundo. É isso. A forma deve facilitar a essência, nunca sufocá-la. E a ausência de condições perfeitas é exatamente o momento em que a oração se faz mais necessária. O aprendizado vital aqui é entender o corpo como um aliado do espírito. Usar isso com sabedoria quando for possível e não permitir que a falta da postura ideal seja uma barreira intransponível para buscar o divino. Que jornada riquíssima a gente fez pelas nossas fontes hoje. Vimos como posturas milenares de liderança e submissão ainda informam a nossa biologia. Entendemos toda a mecânica de colocar os joelhos no chão como uma bandeira contra o caos. E também fomos libertos da culpa por não conseguirmos manter esse rigor físico o tempo todo nessa rotina esmagadora que a gente vive. Exatamente. E enquanto nos preparamos para encerrar esta nossa conversa, eu não poderia deixar de lançar uma provocação inédita para quem nos escuta. Ah, aquelas que ficam martelando na cabeça depois, né? Novas conexões são sempre o objetivo final de análises como esta. Exatamente. Pense no seguinte. Nós passamos um bom tempo hoje discutindo o conceito de cognição corporificada. Vimos que o ato intencional e momentâneo de curvar os joelhos comunica submissão e foca a mente em questões superiores, certo? Certo. O corpo sinalizando para a alma. Isso. Diante dessa certeza científica e teológica, qual é o impacto invisível que as posturas que a gente adota hoje no mundo moderno estão causando na nossa psique coletiva? Onde você quer chegar? Se curvar-se para o alto traz reverência e foco espiritual, o que acontece com uma geração inteira que passa 6, 8, 10 horas por dia com os ombros curvados para frente, o pescoço tensionado e a cabeça pendendo para baixo, fixando o olhar na tela brilhante de um celular? Nossa, essa é uma reflexão pesada. Se a postura do nosso corpo tem tanto poder para esculpir os nossos sentimentos instantaneamente, o que essa contínua postura de confinamento digital está comunicando para o nosso íntimo todos os dias, sem que a gente sequer tenha consciência disso? A gente está se encolhendo emocionalmente junto com o corpo. Faz todo sentido. Fica aí o desafio para a nossa audiência observar não apenas como o seu corpo se move quando busca o divino, mas o que ele está dizendo para você mesmo durante todo o resto do seu dia. Uma excelente reflexão para levar para a semana. Um dia formidável e inquietante aqui nos fez companhia. E lembre-se, não importa se as pernas estão dobradas no tapete da sala, firmes na esteira da academia ou buscando equilíbrio num trem em movimento. O fundamental é manter a linha desocupada e a conversa em dia. Até a nossa próxima investigação.